Tudo bem, gente? Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu chamo da Era de Ouro da ficção científica na TV. Então fica aí. Bem, turma, algumas pessoas às vezes falam por que eu reclamo tanto, né, dos programas de ficção científica de hoje. Olha, a verdade é que, eu acho que eu tenho um pouquinho de saudosismo, mas a verdade é que, gente, quando eu comecei a assistir televisão, principalmente ficção científica, né, lá atrás, passava muita coisa que eu vou chamar da era clássica da ficção científica. E aí eu tô falando da série original, Perdidos no Espaço e afins, né? Tudo bem? Mas conforme a Jornada das Estrelas foi pro cinema, certo? E se mostrou que existia um público, certo? Jornada das Estrelas voltou pra TV em 87. E aí começou o que eu vou chamar de Era de Ouro da ficção científica, e isso sim que me estragou. Porque eram séries fantásticas de ficção científica, uma atrás da outra, fazendo, sabe, coisas geniais, sabe? E aí a gente pode falar, meu Deus do céu, como foi legal ter vivido essa época. Eu queria só dar um exemplo pra vocês da quantidade de séries de ficção científica. E olha, eu sei que eu vou esquecer alguma, eu sei que eu vou deixar de falar alguma. Se eu deixei de falar alguma, me perdoa. Comenta aqui falando qual que dessas séries que você amou, gostou, ou comenta sobre essas séries que eu vou falar. Lembrando que várias dessas séries eu pretendo fazer episódios individuais para cada uma delas, não cada uma dessas, mas pelo menos as que eu mais gostava, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou falar que a Era de Ouro da ficção científica foi aberta, certo, em 87 com Jornada das Estrelas, a nova geração. A nova geração, ela mostrou que existia um público para ficção científica, e o estrondoso sucesso que a nova geração fez depois no sistema Syndication vai impulsionar a vinda de outras geniais séries de ficção científica, tudo bem? Então, por exemplo, em 1989 estreava Contratempos, ou no original Quantum Leap, que foi a série que levou Scott Bakula para o estrelado. A série era fantástica, sobre viagem no tempo, inclusive a primeira temporada está aqui do meu lado, ela foi lançada no Brasil, você consegue encontrar ela. Mas de qualquer maneira, a série era genial e brincava com a ideia do Dr. Sam Beckett estar pulando de corpo em corpo pelo tempo, certo? Resolvendo alguma coisa que deu errado na vida. Muito boa a série de ficção científica e valeu muito a pena suas 5 temporadas, certo? Aí, conforme a nova geração estourou e a Contratempos começou a ganhar vários prêmios também, logo no começo dos anos 90 houve um impulsionamento de séries, sabe? Os canais e as produtoras americanas começaram a dar muita chance para os escritores de ficção científica e essas ideias geniais para séries de ficção. Então você vai ter, dentro de própria Jornada das Estrelas, Deep Space Nine aparecendo em 93, que foi uma revolução dentro do próprio formato de Jornada nas Estrelas. E ainda em 93 a gente vai ter um fenômeno de audiência que foi Arquivo X. Arquivo X não tinha ideia de ficção científica, mas saiu do formato de ir pro espaço ou viagens no tempo, se tornando com conspiração governamentais, abduções, sem falar que a gente não pode esquecer como era fantástico, certo, a interpretação do David Duchovny e da Gillian Anderson nos papéis de Fox Mulder e Dennis Scully. Aliás, uma série que foi considerada a mais longa da ficção científica durante alguns anos, por 9 temporadas até ser passada Stargate, mas agora com as novas temporadas acho que ela já reconquistou o seu título. Muito bem, gente, chegando em 94 a gente vai ter uma série que eu quero falar que é genial, Babylon 5. Babylon 5 foi uma série de 5 temporadas, certo? Imaginada pelo Jace Krasinski, que contava a história das últimas das estações Babylon, dedicada à paz. Olha, gente, Babylon 5, se você nunca assistiu, você não sabe o que está perdendo. É coisa que aparece no episódio piloto, que só vai ser explicado na 3ª temporada, coisa que aparece no 3º episódio da 1ª temporada, que vai ser explicado só na 5ª temporada. É plots que começam, certo, na metade da 1ª temporada e vão ser absurdamente importantes para a 4ª temporada. Os personagens são extremamente bem desenvolvidos e dá uma sensação
sensação de você estar num futuro do espaço. Mas diferente do futuro de Jornada das Estrelas, que é claro, feliz, eles estão num futuro um pouco mais dark. Mas ainda assim, nada de gente sendo degolada, estripada pra fora e palavrão pra tudo quanto é lado. Não, é um universo dark porque o tom é dark, mas é um universo ainda muito legal de se querer viver. Aí vem que em 95, certo, Jornada das Estrelas Voyager aparece para suceder com o final de Jornada das Estrelas, a nova geração, mas certo, foi uma continuação, que nesse ponto para Jornada das Estrelas, Deep Space Nine e Voyager mantém a tocha de Jornada das Estrelas. E o sucesso tanto de Deep quanto de Voyager vai fazer outras séries, como por exemplo Sliders. Sliders, eu tenho que admitir para vocês, é uma série que eu nunca peguei para ver de verdade, assisti um episódio ou outro, achei até interessante o conceito de Sliders, né, que eles ficavam pulando de dimensão em dimensão, mas nunca foi uma coisa que me prendeu demais. Até Slider teve um bom sucesso, chegando a 5 temporadas, tudo bem? Outra série, certo, que também é de 95, tá, que a gente pode falar, foi Space Above and Beyond. Space Above and Beyond eu já gostei muito, assisti, tenho a primeira temporada, tá, aliás, a única temporada, que contava a história dos humanos no meio de uma guerra espacial. Era uma série violenta, era uma série explosiva, era uma série de caças, CGI assim na sua infância, é verdade, mas mesmo assim era uma série com personagens muito bem desenvolvidos e que faria muito sentido de como seria a humanidade no espaço. Em 97 a gente vai ter o fenômeno que foi Stargate SG-1. Stargate SG-1 na verdade era uma continuação do filme Stargate lá com o Kurt Russell, certo? Mas a série mesmo é estrelada pelo eterno MacGyver, Richard Dean Anderson. A série é genial, teve 10 temporadas ao todo, que bateu o recorde da sua época, passando lá no canal Sci-Fi, certo? Americano. E ela simplesmente pegou o plot, desenvolveu, ela tinha personagens, sabe, que você queria que desse certo pra eles, um universo super bem construído, alienígenas que faziam sentido e brincava muito com mitologia, tanto que eu tô aqui usando até a minha jaquetinha aqui, ó, de SG-1, certo? Por causa que essa série é aquelas que se você não pegou pra ver nada, vá, veja o filme, veja a série e veja os derivados, que vale muito a pena. Muito bem, gente, aí vai, por causa que conforme SG-1 apareceu na TV e começou a fazer sucesso e tal, a gente vai começar a ver no final dos anos 90, começo dos anos 2000, um enxame de séries de televisão. É claro que ainda em 97 a gente vai ter Terra, o Conflito Final, que era uma ideia original do Gene Roddenberry, ou pelo menos foi isso que os produtores falaram. Eles falaram que a Marvel achou essa ideia engavetada lá em algum lugar. De qualquer maneira, certo? Terra, o Conflito Final, falar a verdade, eu só acompanhei a primeira temporada, depois que o protagonista morreu, eles substituíram ele, eu meio que perdi o interesse pra série, mas é outra série que durou bastante, tendo 5 temporadas e foi bem interessante. Em 99, a gente vai ter Farscape com o Ben Brody. Farscape fez muito sucesso na sua época, teve 4 temporadas, aí eles fizeram um telefilme para fechar os plots, que era um projeto de 5, né, temporadas, Farscape. Ainda assim, apesar de não ter feito aquele fenômeno de audiência, ela era viciante pro pessoal que estava acompanhando e assistindo. Ela tem os seus efeitos especiais de baixo orçamento dos anos 90, mas conforme a série vai pegando, certo? Ela vai ficando cada vez mais interessante. Aí em 99 a gente vai ter Roswell. Roswell tinha uma pegada mais adolescente, surfando no sucesso de séries como Dawson's Creek na época, que era sobre um grupo de alienígenas que caiu na Terra em Roswell. E na verdade não era a primeira vez, era meio que uma, vamos dizer, uma reencarnação alienígena deles aqui na Terra, que estavam se escondendo na Terra por causa que o rei dele estava aqui e ele eventualmente teria que voltar para lutar uma guerra intergaláctica. Foi uma série muito interessante, infelizmente só teve 3 temporadas, eu adorava a música tema da série, ela tinha ligação íntima com o Jonathan Frakes, nosso eterno Riker, certo, que era um dos executivos da série, e era bem legal, falar a verdade, Roswell, mas infelizmente, certo, teve um tempo curto na TV. Outra série interessante, seguindo na ideia de ideias originais do Gene Roddenberry, foi Andrômeda, estrelada pelo Kevin Sorbo, também conhecido como Hércules da televisão. Aí você fala, mas olha que você tá falando do Hércules, cadê o Hércules, cadê a Xena, cadê a Buffy, a caça-vampiros? Gente, isso é fantasia, né? E eu vou deixar pra falar de fantasia em outro vídeo, tudo bem, galera? Então, em 2001, certo, nós temos a entrada da última série live action de Jornada das Estrelas dessa era, que foi Star Trek Enterprise, que trouxe Scott Bakula de volta
da ficção científica em toda a sua glória. Eu, pessoalmente, não consigo elogiar mais Star Trek Enterprise. Se você só assistiu um episódio e falou que não gostou, dá mais uma chance. E se você nunca viu, não sabe o que está perdendo. Enterprise é simplesmente genial e ela se encontra de verdade, infelizmente, na última temporada, sendo que a quarta temporada de Enterprise deve ter sido uma das melhores coisas que Jornada das Estrelas já chegou a fazer. Agora, em 2002, a gente vai ter também a famosa série Firefly, isso mesmo, lá do Nathan Fillion, e a série, certo, era produzida pelo Joss Whedon. O Joss Whedon, o cara que trouxe os Vingadores pro cinema, do Agentes da S.H.I.E.L.D. e da Buffy a Caça-Vampiros. Ele tentou a sua mão num faroeste espacial que na verdade era muito legal, mas a Fox sinceramente acabou com Firefly, exibindo episódios fora da ordem, trocando horário, fazendo com que os fãs não entendessem. E olha, para uma série que teve pouquíssimos episódios como Firefly, ela simplesmente conseguiu, sabe, uma devoção muito grande, conseguindo até um filme Serenity para encerrar alguns dos seus plots. A gente ainda teve, por exemplo, Odyssey 5 em 2002, que foi bem interessante, o mistério de viajantes no tempo tentando resolver um vírus. Se eu não me lembro, se eu não me engano, a verdade, eu nunca peguei para ver muito Odyssey 5. Meu pai gostava de Odyssey 5, eu assisti um outro episódiozinho. Na época eu tava, sabe, na faculdade, tava complicado acompanhar muita série, mas eu peguei, por exemplo, Taken de 2002. Taken era uma que todo mundo falava muito bem lá por causa do envolvimento do Spielberg na série e tal e coisa. E falar a verdade, foi a primeira série que eu assisti numa paulada só, porque são apenas 10 episódios. O canal Sci-Fi uma vez fez uma maratona dos 10 episódios. Eu tava em casa num domingo e assisti os 10 na sequência. Ela tem uma pegada meio Contatos Imediatos de terceiro grau, mas é realmente muito interessante a narrativa e os personagens. Ainda podemos falar, em 2003 veio a minissérie Battlestar Galactica, que vai gerar toda a série de Battlestar Galactica, esse universo de Battlestar Galactica que veio reinventando lá a série dos anos 80, que ficou genial. Quem não amou Battlestar Galactica enquanto assistiu? Um universo que o próprio Ronald Moore, que era um dos caras envolvidos, falou: isso aqui não é Enterprise, é Galáctica. Simplesmente genial, sem falar com muitas homenagens à série oitentista. Tudo bem, galera? Ainda agora em 2004 a gente teve algumas séries interessantes como The 4400, certo, que contava a história de pessoas abduzidas pelo tempo que voltaram para a Terra. Infelizmente ela meio que foi cortada na sua quarta temporada. Era interessante, às vezes tinha uns plots meio nada a ver, mas era bem interessante. Eu gostava muito de The 4400. Em 2004 a gente vai ter a primeira sequência, certo, de Stargate, que era Atlantis. Atlantis simplesmente é um dos picos, tá na época de pico da franquia de Stargate Atlantis, fantástico, estrelado pelo Joe Fleming e com participações constantes da galera de SG-1. É uma série, sabe, que vale muito a pena ser assistida. E eu também quero falar de Lost de 2004, porque foi um fenômeno de audiência, certo? Mas a verdade é que muita gente começou a acompanhar Lost sem saber que era uma ficção científica. Então aí eu tô um pouquinho trapaceando, certo? Eu vou fechar com Lost, na verdade, porque não é com Lost que eu vou fechar, mas sim com Jornada das Estrelas Enterprise, que tem o seu último episódio indo ao ar em 2005, fechando essa época de ouro que começou com Jornada das Estrelas. Essa era Rick Braden e Ronald D. Moore lá, e Rick Berman e outros por trás de Jornada nas Estrelas, que começou com Gene Roddenberry, não vamos esquecer isso, certo? Foi essa coisa genial. É claro que Atlantis, Lost, 4400 continuaram além de 2005, certo? Mas a gente pode ver que a partir de 2005 a ficção científica vai perdendo um pouquinho, certo, da força, da velocidade. É só você ver Jornada das Estrelas, que começou isso, foi cancelado na sua quarta temporada de Enterprise e acabou deixando esse vácuo que agora a gente está tendo uma ressurreição do formato ficção científica, que tá bem legal de acompanhar. Procura séries, né, principalmente com esses Netflix da vida trazendo de volta pra gente essas séries para poder rever e mostrando que existe um público que quer ver esse tipo de produção. Então, se tiver alguma série dessas que você quer que eu explore mais
mais a fundo, fala pra mim. Não se esqueça, galera, ó, dia 29 de setembro vamos ter a TrekkerCon com o tema O Século 23. Então a Nova Frota tá apoiando lá esse evento. A Nova Frota não tá apoiando sozinho, Sessão 31 tá no apoio, Trek Brasília está no apoio, o Trekker News Network também tá no apoio desse evento muito legal aí, que tá sendo desenvolvido lá pelo Thiago do Diário Capitão e eu, Fernando, pessoalmente, que também estou na organização do evento. Então dá uma olhada, entra lá no site da TrekkerCon, certo? Para garantir o seu ingresso, e se você for no StarCon, use o desconto, tá? O cupom de desconto é só colocar lá StarCon para conseguir o seu desconto de 20% no valor do ingresso. É isso aí, galera. Capitão Fernando vai ficando por aqui, desejando a vocês que sempre acompanhem ficção científica e tenham uma vida longa e próspera.